Reditores, oi. Prepare-se para ouvir duas histórias reais, intensas e cheias de reviravoltas que mostram como a traição pode transformar vidas para sempre. De um lado, Glicério, um homem do interior da Bahia que descobriu a infidelidade da esposa e arquitetou a vingança perfeita. Do outro, Mônica, uma mulher de Goiás que escolheu trair o marido como forma de retaliação e busca seu próprio poder e liberdade. Essas confissões vão mexer com suas emoções e desafiar suas crenças sobre amor, justiça e perdão. Fique até o final e descubra quem, afinal, saiu ganhando nessa batalha de corações partidos. Se inscreva no canal Confissões do Reddit e fique por dentro de todos os vídeos do canal. Ative o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. Confissão 1. Minha esposa me traiu. Mas eu planejei a vingança perfeita, a história real na Bahia. Meu nome é Glicério, tenho 39 anos, e moro no interior da Bahia, numa cidade pequena onde todo mundo conhece a vida de todo mundo. Por aqui, segredo não dura muito tempo, mas acredite, o que eu descobri sobre a minha esposa Zumira parecia ser impossível de esconder. Eu e ela estávamos juntos havia 12 anos. Construímos nossa casa num terreno que herdei do meu pai, e vivíamos o que, para mim, era o sonho de qualquer homem simples, uma esposa carinhosa, uma família unida e o respeito da comunidade. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Zumira sempre foi muito bonita. Pele morena, cabelos pretos lisos, sorriso fácil. Onde passava, chamava atenção. Eu me orgulhava disso, até o dia em que percebi que aquele orgulho estava sendo usado contra mim. Tudo começou numa sexta-feira. Lembro como se fosse hoje, o sol queimava forte, e eu tinha acabado de voltar da roça, suado, cansado e com aquele cheiro de terra que só quem trabalha no campo conhece. Ao entrar em casa, percebi que o celular dela estava sobre a mesa, desbloqueado. Não costumo mexer nas coisas dela, mas algo, talvez um instinto, me fez olhar. Foi ali que vi uma sequência de mensagens que fez meu estômago gelar. Eram conversas no WhatsApp com um homem que eu conhecia de vista, o tal de Adailton, que trabalhava no mercadinho da cidade. As mensagens não deixavam dúvidas, Zumira estava se encontrando com ele às escondidas. Meu coração disparou. Senti o mundo rodar. Não sabia se gritava, chorava ou quebrava tudo. Mas, por algum motivo, fiquei em silêncio. Talvez porque, no fundo, eu já soubesse que, se explodisse naquele momento, minha reação seria só mais um escândalo na cidade. E eu não queria ser visto como o marido traído que perde a cabeça. Fingi que não tinha visto nada. Passei o dia quieto, observando cada gesto dela, cada palavra. À noite, quando ela disse que ia na casa da prima levar umas roupas, eu apenas balancei a cabeça e disse: "Vá com Deus." Mas no mesmo instante, peguei minha moto e segui de longe. E foi assim que, pela primeira vez, vi com meus próprios olhos a cena que jamais pensei presenciar, Zumira entrando no carro de Adailton, rindo, jogando o cabelo pro lado, como fazia quando queria me seduzir. Naquele momento, uma raiva fria tomou conta de mim. Eu não ia chorar. Eu não ia implorar. E muito menos ia fazer um barraco. Eu ia planejar. E, dentro de mim, começou a nascer a ideia da vingança perfeita. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado, encarando o teto, enquanto na minha cabeça desfilavam 1000 ideias. Não era só sobre trair de volta ou expor ela para a cidade inteira, isso seria fácil demais. Eu queria algo que a fizesse sentir na pele tudo o que eu senti. Algo que mexesse com o orgulho dela ou e que ela jamais esquecesse. No outro dia, me levantei cedo e fui para a feira como sempre. Cumprimentei conhecidos, comprei meus mantimentos e fingi normalidade. Por dentro, eu já estava no modo caçador. Meu primeiro passo foi fingir que não sabia de nada. Continuei tratando Zumira com carinho, como se nada tivesse acontecido. Isso foi essencial, porque assim ela não mudou os hábitos e continuou cometendo os mesmos erros. Enquanto isso, eu comecei a ganhar a confiança do Adailton. Passei a frequentar o mercadinho mais vezes na semana, sempre trocando conversa com ele. Eu queria que ele se sentisse seguro, como se eu fosse apenas o marido besta, que não enxerga nada. Mas o verdadeiro trunfo veio quando descobri que Zumira tinha um ponto fraco, o São João da cidade. Todo ano, ela fazia questão de ir bem arrumada, dançar forró a noite inteira e ser o centro das atenções. Foi aí que a minha vingança começou a tomar forma.
eu me aproximei de um casal amigo nosso, Mauro e Patrícia, e sem contar detalhes, falei que estava organizando uma festa particular de São João na minha chácara, para poucos convidados, mas que seria inesquecível. Disse que queria surpreender a minha esposa. A fofoca correu rápido, como eu esperava. A ideia era simples, em fazer Zumira acreditar que aquela noite seria a consagração do nosso amor, quando na verdade, seria o palco onde ela veria tudo ruir. Enquanto isso, fui guardando provas da traição, imprints das conversas, fotos dela com Adailton, até áudios que ela mandava chamando ele de meu amor. Tudo com calma, paciência e frieza. Eu sabia que, para a vingança ser perfeita, eu precisava atacar não só o ego dela, mas também sua imagem diante de todos. E numa cidade pequena, reputação é tudo. O São João estava há 2 semanas de acontecer. E cada dia que passava, eu sorria por fora e afiava minha lâmina por dentro. Zumira, coitada, nem imaginava que estava dançando na beira do próprio abismo. O dia da festa chegou. A chácara estava enfeitada com bandeirolas, fogueira armada e um forrozinho pé de serra tocando ao vivo. O cheiro de milho assado e amendoim torrado se misturava ao da lenha queimando. Era o cenário perfeito. Zumira estava radiante. Vestido novo, maquiagem impecável, salto alto. Quando ela me viu, veio toda derretida. Meu marido, que festa linda! Você fez tudo isso pra mim? Eu sorri e disse. Tudo pra você, Zumira. E no fundo, era verdade, só que não do jeito que ela imaginava. Os convidados começaram a chegar, inclusive o Adailton, que veio acompanhado da esposa, tentando manter a postura de amigo da família. Eu o cumprimentei como se nada soubesse, mas por dentro, já estava saboreando o momento. Por volta das 10 da noite, depois de algumas rodadas de quentão e muito forró, pedi a atenção de todos. Pessoal, antes de continuarmos a festa, quero mostrar um vídeo especial. É uma homenagem que preparei para minha esposa, Zumira, que é a estrela dessa noite. Todos pararam para olhar o telão improvisado que montei. Luzes se apagaram. O vídeo começou com fotos nossas no início do casamento, viagens, momentos felizes. Zumira sorria, emocionada. Mas, aos poucos, as imagens mudaram. As fotos felizes foram substituídas por prints de conversas entre ela e Adailton, áudios com declarações de amor e fotos dos dois juntos no carro dele. O clima gelou. Os risos cessaram. A música parou. Zumira ficou branca. Adailton travou no lugar. A esposa dele começou a chorar e a gritar com ele. Murmúrios se espalharam pela chácara. Eu continuei falando, com calma. Zumira, você me traiu. Mas eu não sou homem de vingança barata. Hoje, todo mundo sabe quem você é. E amanhã, a cidade inteira vai comentar. Ela tentou se explicar, mas ninguém quis ouvir. Pegou a bolsa e saiu correndo, enquanto os olhares a seguiam como lâminas. Adailton também foi embora, levando um tapa da esposa no meio da saída. A festa acabou ali, mas para mim, aquele foi o início de uma nova vida. Eu não apenas recuperei minha dignidade, eu garanti que ela jamais esquecesse que, na Bahia, quem planta mentira colhe vergonha pública. Depois daquela noite, minha vida mudou. Zumira tentou me procurar algumas vezes, dizendo que queria explicar melhor e que eu fui cruel. Mas a verdade é que, quando a confiança se quebra, não existe explicação que colhe as peças de volta. O vídeo se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. Em poucos dias, todos sabiam da traição. Alguns acharam minha vingança exagerada, outros disseram que eu fui cirúrgico. Eu apenas dormi em paz pela primeira vez em meses. Aprendi que vingança não devolve o amor perdido, mas pode devolver algo igualmente valioso, o respeito próprio. E, às vezes, a melhor maneira de mostrar que alguém não te derruba é se levantar ou me garantir que todos vejam. E você? No meu lugar, teria feito o mesmo ou deixaria o tempo se encarregar? Deixe-me saber a sua opinião aqui nos comentários. Confissão 2. Eu traio meu marido porque ele merece e nunca vou parar. Meu nome é Mônica, tenho 32 anos, moro em Goiânia e, antes que você me julgue, já vou deixar algo claro nesta confissão. Eu traio meu marido e não tenho a menor intenção de parar. Não é uma fase, não é uma rebeldia momentânea, é uma escolha consciente. E, na minha cabeça, ele merece cada segundo disso. Quando as pessoas ouvem isso, me chamam de cruel, fria, insensível.
Mas nenhuma delas conhece a verdadeira história, o que esse homem fez comigo nos bastidores. Casamos quando eu tinha 24 anos e, no começo, eu era completamente devota a ele. Eu fazia de tudo para agradar, me dedicava ao casamento, confiava nele cegamente. Mas, com o tempo, descobri que ele vivia me diminuindo, me traindo emocionalmente, me controlando de forma silenciosa e, o pior, agindo como se fosse meu dono. A primeira vez que pensei em trair não foi por impulso físico, mas por revolta. Eu queria que ele sentisse o gosto amargo do que me fazia viver todos os dias. E, quando a oportunidade apareceu, eu agarrei. Foi numa noite em que ele tinha saído para um encontro de negócios e eu sabia que era mentira. Coloquei um vestido justo, maquiagem marcante e fui sozinha para um bar na cidade. Não demorou para um homem se aproximar. Ele me olhou de um jeito que meu marido não olhava há anos, e eu me deixei levar. Desde aquele dia, percebi algo que mudou tudo. Eu gostava da sensação de liberdade, do poder de escolher com quem queria estar e quando. A cada encontro, eu me sentia mais viva, mais no controle. E, ao contrário do que dizem, não era apenas físico, era psicológico. Era como se cada vez que eu estivesse com outro homem, eu estivesse reescrevendo minha história e tirando dele o direito de me ferir sem consequências. Hoje, eu planejo minhas traições. Eu escolho os lugares, as pessoas e até o momento certo. Algumas vezes, é alguém que conheço de vista, outras, um completo estranho que desperta minha curiosidade. Eu gosto de marcar encontros em cafés, shoppings, ou até durante viagens a trabalho que ele nem sabe que eu faço. E antes que alguém pergunte, sim, ele ainda não descobriu. Pelo menos, não oficialmente. E se um dia ele descobrir? Bom, vou olhar bem nos olhos dele e dizer, agora você sabe como é. E eu vou continuar. Porque, no fundo, não se trata só de se relacionar com outro homem. Se trata de justiça, da minha maneira. Muita gente acha que quem trai vive à beira do pânico, com medo de ser descoberta. No meu caso, é exatamente o oposto, eu planejo cada detalhe como se fosse uma missão. Tudo começa com a escolha de quem vai participar dessa minha aventura paralela. Nunca me envolvo com pessoas do círculo próximo do meu marido. Isso seria arriscado demais. Prefiro homens que conheço em viagens, em eventos onde ele nunca coloca os pés, ou até mesmo através de amigas que não têm nada a ver com ele. Sempre com aquele cuidado de deixar tudo parecendo coincidência. Eu gosto de marcar os encontros em horários em que ele acredita que estou ocupada. Pode ser uma reunião de trabalho, uma aula de ginástica ou até um almoço com amigas. A verdade é que, enquanto ele pensa que estou no dia a dia comum, eu estou vivendo momentos de pura conexão e intensidade. Eu tenho um talento para criar histórias paralelas. Por exemplo, já disse que precisava viajar para um congresso em Anápolis. Na verdade, passei 2 dias num hotel aconchegante com um homem que conheci no café alguns meses antes. Foi um daqueles encontros que começam com um olhar demorado, continuam com uma conversa cheia de indiretas e terminam com aquela química que não se esquece. E é aí que entra um dos meus maiores segredos: eu nunca misturo emoções demais. Meu marido foi quem me ensinou, sem querer, que nem todo envolvimento precisa ser profundo. Então, quando estou nesses momentos, me concentro na sensação, na energia, no toque, tudo sem criar laços que possam me prender. Já aconteceu de eu estar no carro com um desses homens, no estacionamento de um shopping, enquanto lá dentro meu marido fazia compras sem saber de nada. A adrenalina de estar tão perto e tão longe ao mesmo tempo, é indescritível. E, para mim, essa é a graça, manter a minha vida oficial intacta enquanto, nos bastidores, vivo como quero. Eu sei que, para muitos, isso é imperdoável. Mas para mim, é apenas equilíbrio. Ele me fez sentir invisível por anos. Agora, eu me faço presente, da minha maneira. Cada encontro que tenho é pensado para ser inesquecível. Não é só sobre estar com alguém, é sobre sentir que ainda posso ser desejada, valorizada, que minha presença importa, algo que meu marido há muito tempo esqueceu de fazer. Lembro de uma vez, em um fim de semana qualquer, quando marquei um encontro num restaurante charmoso em Goiânia. Cheguei com um vestido que eu sabia que realçava cada curva do meu corpo, o sorriso confiante e aquele olhar que não deixa dúvidas. A química entre nós foi instantânea, o jeito como ele me olhava, a conversa leve e o toque sutil na mão, tudo reacendeu algo dentro de mim que estava adormecido há anos.
Foi naquele momento que percebi que minha vida dupla não é apenas um ato de vingança, mas uma forma de me reconectar comigo mesma, de redescobrir meu valor. Sei que muitos não entendem, mas para mim, isso é liberdade. Eu nunca deixo que os encontros virem uma prisão emocional. A intensidade está no momento, no jogo de olhares, no toque velado, na troca de energia que me faz sentir viva e completa. E o melhor, eu não sinto culpa. Porque ele, meu marido, com suas palavras frias e desdém constante, me fez sentir como se eu não merecesse nada além da solidão. Então, enquanto ele vive no mundo dele, eu vivo no meu, um mundo onde eu sou protagonista, onde eu decido quando e com quem me sinto especial. E isso, eu sei, ninguém pode tirar de mim. Eu sei que muita gente vai me perguntar, Mônica, e o seu casamento? Você não pensa em terminar isso tudo? A resposta é complicada, mas real. Por mais que ele tenha me magoado, existe uma rotina, um conforto, uma vida que construímos juntos, mesmo que cheia de falhas. Eu não sei se um dia vou ter coragem de acabar tudo. Talvez por comodidade, talvez porque uma parte de mim ainda espera que ele mude. Mas uma coisa eu tenho certeza, enquanto ele não me valorizar de verdade, enquanto continuar me tratando como um peso, eu vou seguir vivendo minha vida do meu jeito. Trair para mim não é apenas um ato de rebeldia, é minha forma de manter a dignidade e o controle sobre algo que ele tentou destruir. E não tenho planos de parar. Essa é minha maneira de dizer que eu não vou ser a vítima da história. Eu escolho ser protagonista, mesmo que isso signifique quebrar regras e desafiar o que a sociedade espera de uma mulher casada. No fundo, eu me sinto livre. Livre para errar, para amar, para sentir. E principalmente, livre para não aceitar menos do que mereço. E agora queremos saber de você. Qual dessas histórias mexeu mais com seu coração? Você acha que vingança traz justiça ou só a dor? E no lugar deles, o que faria? Deixe seu comentário sincero aqui embaixo. Sua opinião pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre relacionamento e escolhas difíceis. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo emocionante como este e compartilhar com quem você sabe que vai querer ouvir essas confissões reais. A sua participação é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias que tocam fundo na alma. Até o próximo vídeo.